Eu queria conversar um pouquinho sobre a carga da irmã mais velha. Eu não sou a irmã mais velha da minha família, mas eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho uma filha mais velha. E eu vi o que essa carga fez com a minha irmã e o que essa carga fez com a minha filha. Muito se falou recentemente sobre a carga invisível das mães. Sim, existe uma carga muito grande por muitos fatores, esse é assunto para um outro vídeo. Só que aí o que acontece? Quando essa mãe tenta reduzir a carga, ou quando ela não pode ter a carga total da casa, quer por um problema de saúde, porque ela trabalha fora, essa carga, essa responsabilidade, esse peso que era da mãe, vai para a filha mais velha. Sim, existem alguns casos em que é o filho mais velho. Eu conheço famílias em que é um menino, o filho mais velho, o outro filho é muito menor e essa responsabilidade vai para esse menino. Então a gente está delegando para crianças de 10, 12, 13 anos responsabilidades que eram dos adultos, que eram da mãe. Então a gente quer que essa criança cuide dos irmãos, muitas vezes que essa criança cozinhe, que coloque roupa para lavar, que lave a louça, que ajude ali com o cuidado dos irmãos. Não que os filhos não devam ajudar, eu acho que devem sim. Só que essa carga não pode ser só da filha mais velha. Ela tem que ser da família. Então eu, com 4 filhos, o que eu faço? Eu cometi erros, eu acredito que eu vou continuar cometendo, todo mundo vai cometer erros e tá tudo bem, desde que você reconheça e busque solucionar. A gente só não pode ir empurrando com a barriga. Então, eu me vi sobrecarregando a minha filha, sem ter prestado atenção, porque a rotina estava apurada, porque eu precisava de ajuda, e aí eu entendi, eu falei, tá, e quando essa criança tem o tempo dela? Ela pode te ajudar em casa, só que você não pode falar, não, você não vai fazer no curso X porque eu preciso que você fique em casa cuidando do seu irmão. Você não pode brincar na casa dos seus amigos porque eu preciso que você limpe a casa para mim. Ah, você não pode fazer um trabalho de escola em grupo porque você tem que lavar a louça, lavar o calçado, lavar não sei o quê. Essa criança precisa ajudar a gente porque nós precisamos de ajuda, realmente. Só que você não pode tirar a carga que é sua e jogar inteira para cima de uma criança. E nós temos feito isso e estamos gerando crianças, adolescentes que serão adultos ansiosos, depressivos, e alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. E eu acho que a gente tem sim que falar sobre a carga da irmã mais velha. Então, o que eu fiz na minha casa? São 4 crianças e uma das funções que eu deleguei foi a função de preparar o leite. Meus filhos são intolerantes à lactose e eles tomam um composto em pó, sem lactose ali. E inicialmente, quando somente a minha filha mais velha sabia contar e olhar ali no copo de medida, a medida da água, ela preparava esse leite. A partir do momento em que o meu segundo filho aprendeu as medidas, aprendeu a contar, passou a ser tarefa dele também. Então, são 2 meninos e 2 meninas. São o Gustavo e a Júlia maiores, o Joaquim e a Helena menores. Então, hoje, a Júlia ajuda a Helena e o Gustavo ajuda o Joaquim. Então, se o Joaquim precisa de ajuda para abrir a torneira, para amarrar o sapato, quer um copo de leite, Gustavo vai ajudar o Joaquim. Se for a Helena, a Júlia vai ajudar o Joaquim. Fez bagunça, tem que arrumar a sala, tem que arrumar a cama, tem que organizar os calçados, todos vão. Mesmo os pequenininhos, todo mundo vai parar de brincar e vai arrumar a bagunça. Porque por mais que a gente sempre tenha aquela cabeça, ele é pequenininho, ele ainda não sabe, ele vai atrapalhar. Se você não ensinar e se você não der a oportunidade para essa criança fazer, ela nunca vai aprender. Então, tem coisas assim que só a irmã mais velha pode fazer. Se a sua filha tem ali uma idade que ela pode começar a cozinhar, por exemplo, se você trabalha fora,
e você precisa que alguém faça o almoço para você. Essa é a realidade de muitas famílias, não tem como a gente romantizar isso. Tem famílias que os pais trabalham fora, que a mãe trabalha fora, que a mãe tem que chegar e tem que almoçar, porque senão não dá tempo. Tudo bem, a sua filha mais velha vai ali e vai cozinhar para você. Isso não dá para você pedir para o segundo filho fazer. Tem que ser alguém que não vá se machucar nessa tarefa de cozinhar. Só que tem outras tarefas que não precisa ser a filha mais velha. A gente criou aquela questão de sempre delegar para a filha mais velha e nunca delegar nada para os outros. E não pode ser assim. Se nós não demos conta dessa carga, imagina uma criança, um adolescente que está ali com toda aquela pressão, com todas aquelas emoções, aquela cabeça a mil, tentando descobrir a vida, achando que sabe de muita coisa. Nós passamos por isso. Quem enfrentou isso na vida vai saber reclamar. Minha irmã, ela estava sempre cansada, exausta, assim, ela reclamava: "Ai, eu tenho que ficar te arrastando para todo lado, eu quero ir sair com os meus amigos e eu tenho que levar você". E era sempre uma frustração, porque era como se fosse um condicionante. Para ela poder ir na casa dos amigos, ela tinha que me levar. Para ela poder sair, a casa tinha que estar limpa. E eu não fazia nada, mesmo tendo talvez ali capacidade para fazer algo, para organizar alguma coisa. Porque uma criança pequena, ela pode guardar o sapato. Ela tem 2 anos, ela tem 3 anos, ela pode pôr a mochila da escola no lugar determinado, ela pode pôr a roupa suja no lugar certo, ela pode pegar o prato dela e levar para a pia, ela pode guardar os brinquedos dela, ela pode pegar a vassoura, o aspirador de pó e brincar. Ah, ela tá atrapalhando. Tá. Se é num dia que você tá com pressa, tá corrido, beleza, pega você e faz. Mas no dia a dia, deixa essa criança aprender. Deixa ela ter essa experiência. Deixa os irmãos menores ajudarem o irmão mais velho também. Porque pensa assim, se você ficou cansada, irritada, frustrada, a ponto de ter um burnout, a ponto de ter uma depressão, ou até chegou em algum quadro clínico desse, que já é um estado bem avançado de exaustão, de sobrecarga, imagina o que vai acontecer com a sua criança, com essa irmã mais velha, com essa filha mais velha, se toda essa carga que te fez tão mal for jogada para ela. Então, nós precisamos de ajuda, mas elas também vão precisar, todo mundo precisa. Para funcionar, a gente precisa que todo mundo seja um dentinho para gerar essa engrenagem. Nós fomos feitos para viver em sociedade porque a gente precisa de ajuda. Então, todo mundo tem que ser o seu papel, mesmo que seja pequenininho. Então, um sapato que alguém amarra é uma tarefa menos para você ter que fazer. Então, vamos distribuir um pouco melhor, vamos olhar para a nossa criança, se essa nossa criança já está sobrecarregada, vamos buscar alternativas. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, para pagar uma psicóloga, para fazer alguma coisa, mas busque meios, estude na internet uma maneira de ajudar essa criança, essa adolescente, dá um tempo ali para ela livre, para ela relaxar, para ela desestressar, começa a dividir melhor as tarefas da casa, porque eu acho que é assim muito importante a gente olhar para as nossas crianças, para as nossas filhas mais velhas, para as nossas irmãs mais velhas, com o mesmo cuidado que passamos a olhar para as mães, porque elas também estão tendo essa responsabilidade muitas vezes da mãe. Estão tirando um pouco a carga da mãe, mas jogando tudo para elas e nós vamos adoecer nossas crianças. Então, gente, eu queria trazer essa reflexão. Pensem aí o que vocês podem fazer pela filha de vocês, pela irmã de vocês, pela sobrinha, e deixem aqui nos comentários o relato de vocês ou as soluções que vocês podem fazer, as ideias que eu vou gostar muito de ver. Tchau!